No caminho que a água faz até chegar à sua casa, tubos, muitos tubos de ferrugem. Dos mananciais, rios, lagoas, águas subterrâneas, a água é transportada para as estações de tratamento. Das estações de tratamento, a água é transportada por grossos tubos de metais até as residências consumidoras. Esses tubos de metais não são o meio ideal de transporte de água para o consumo humano, mas é o meio usado. Nas residências mais novas, já se usa tubulação de PVC, mas nas antigas a tubulação é de ferro, chumbo e alumínio, tal como as tubulações subterrâneas dos municípios. Mesmo para as residências novas que já possuem tubos de PVC, a água é conduzida por tubos de ferro antigos pelas ruas da cidade até que chegue ao seu hidrômetro. E só daí para frente é que ela continua o seu caminho por tubos de PVC. Esses tubos de metais, normalmente antigos, possuem uma camada interna de ferrugem que se solta ao longo de muitos anos e acompanha a água até as residências. Além da ferrugem, há também contaminação da água por furos e rachaduras de encanamentos, tanto da água tratada quanto da água de esgoto. E por esses furos, em alguns casos, elas se misturam. Misturam também com outras águas contaminadas, com terra e lama, e oferece um real e perigosíssimo risco à saúde humana. Essa sujeira que vem para as nossas casas junto com a água pode ser facilmente vista acumulada no fundo de caixas d'água, mesmo com tampas, e no fundo de piscinas. Em caixas d'água e piscinas elas ficam no fundo por causa do processo de decantação. Ora, se as estações de tratamento de água municipais não conseguem retirar os sólidos, as ferrugens e os metais pesados da água, é preciso que nós façamos isso. Afinal, somos nós e a nossa família que vamos fazer uso dessa água, dando-a ao nosso corpo para que proporcione a ele a limpeza que cabe somente à água fazer. Dos cemitérios vem uma poluição que não podemos desconsiderar. Cemitérios contaminam o solo e o lençol freático e tornam extremamente perigosas as águas, principalmente as de poços artesianos. Se você falece doente, você vai carregar junto com a água que você tem no corpo todos os micro-organismos que você tinha quando doente para o lençol freático que pode estar abaixo do cemitério. Amostras de água subterrânea, feitas ao redor de cemitérios com sepultamento recentes, constataram a contaminação da água por íons, cloreto e nitrato, vírus, bactérias e necrocorume. Existem vírus que podem provocar poliomielite, febre tifoide, meningite, tuberculose e vírus que podem provocar hepatite A. Em clima tropical, o cadáver demora aproximadamente 3 anos para ser decomposto. Em regiões temperadas, o processo pode durar até 10 anos. Durante todo esse tempo, o corpo expele necrocorume para dentro da terra. O necrocorume se espalha pelo solo dos cemitérios e isso tem sido frequente, pois muitos corpos são sepultados em túmulos acima do chão e é comum ver o necrocorume escorrer pelas paredes do túmulo para o chão dos cemitérios e com as águas das chuvas viajam grandes distâncias e contaminam poços, rios, lagoas e córregos. Pessoas e animais morrem na água e ali mesmo expelem seus líquidos infectados de bactérias e vírus. Lixos com embalagens tóxicas, pilhas, remédios vencidos, todos são levados até os rios através de inundações de chuvas. Um enorme problema na cidade são os poços de captação que as pessoas cavam em suas propriedades. Água transparente, bonita e por isso aparentemente limpa aos olhos. Porém,
pode carregar patógenos mortais, contaminantes químicos, metais pesados e outros elementos prejudiciais à saúde. Nenhuma água de poço artesiano deve ser usada para o consumo humano de maneira nenhuma, antes de se ter certeza absoluta de que está apropriada para esse fim. E estar apropriada hoje não significa estar apropriada para uso amanhã ou noutros dias, porque uma contaminação perigosa pode acontecer a qualquer momento. É comum em vários municípios brasileiros haverem bicas comunitárias em que as pessoas pegam água para uso em suas casas. Essas águas, entretanto, podem, de um momento para o outro, sofrer contaminações fora do controle das autoridades ambientais, principalmente em tempos de chuvas e enchentes. São águas desconhecidas. Existem ainda outros contaminadores silenciosos das águas subterrâneas, como é mostrado nessa matéria da Rede Amazônica. Moradores do bairro Novo Horizonte, zona norte de Macapá, estão convivendo com uma contaminação da água dos seus poços artesianos com óleo diesel. A população suspeita que o produto tenha atingido o lençol freático após um vazamento ocorrido em um depósito subterrâneo de combustível, localizado no terreno de duas empresas de ônibus que ficam próximas às suas casas. Na imagem, um morador compara um copo com água mineral e a água tirada dos poços que estariam contaminadas. Estudo de autoria do professor Aldo da Cunha Rebouças, da equipe do CEPAS, mostra a contaminação da água oriunda de vazamento de tanques de armazenamento subterrâneo de gasolina em postos de abastecimento. Essa água revelou elevados teores de benzeno e demais compostos orgânicos presentes na gasolina, como tuoleno, xileno, etilbenzeno, C-benzeno e naftaleno. O mesmo professor Aldo da Cunha Rebouças, do Centro de Pesquisas em Águas Subterrâneas, CEPAS, da USP, descobriu ainda que o elevado flúor contido nas águas, colocado pelas estações de tratamento municipais, produz uma doença chamada fluorose, que provoca a destruição dos dentes em crianças e adultos. Também a presença de vanádio foi identificada pelo professor Nelson Elert nas águas da região. Trata-se de um mineral cuja absorção causa má formação congênita em crianças. Fossas utilizadas por várias residências sem rede de esgoto aumentam a contaminação do lençol freático. Essas são as privadas feitas no chão e que armazenam por anos fezes e urina num buraco. Os milhares de poços artesianos e fossas espalhadas no município transformam a qualidade da água do lençol freático em águas contaminadas, impróprias ao consumo humano. O lençol freático é alimentado através de um processo de absorção feita pelo solo, através das águas da chuva ou das próprias fossas. O professor afirmou que em todas as análises fisioquímicas e bacteriológicas realizadas, sempre é constatada a presença de coliformes fecais no lençol freático. Segundo Roberto Vieira, os cuidados devem ser redobrados para quem utiliza água de cacimbas na zona urbana. Uma das saídas paliativas é fazer cloração ao ferver a água que será utilizada para beber. Paliativa porque a fervura mata patógenos, mas não limpa a água de coliformes fecais e outros sólidos, porventura nela existentes. Foram lacrados os poços das empresas Avon Industrial, Baster Hospitalar, Biosintética Farmacêutica, Camargo Correia Cimentos, Sinaga, Companhia Nacional de Armazéns Gerais Alfandegados, Drava Metais, Senac, STI Sadala Tecnologia Industrial e do Alto Posto 102. Existe uma crença de que a água subterrânea é sempre pura, mas isso não é verdade. Em 6 mil poços cavados no Rio Grande do Sul, pelo governo do estado e pelo governo federal, detectou-se água contaminada com agentes que causam diarreia, hepatite B
e fluorose, entre outras doenças. A utilização de água de poço artesiano também gera um problema enorme que pode ser irreversível ao longo do tempo, como o que ocorreu na cidade de Cubatão, no litoral paulista. Indústrias e população passaram a utilizar intensamente as águas do lençol subterrâneo, como a retirada do líquido passou a ser maior do que a reposição pelo ciclo da água. O nível do lençol freático foi baixando até que o fluxo de água doce, que ia em direção ao mar, se inverteu e a água salgada invadiu o lençol freático. E esse lençol freático se tornou salgado e impróprio para consumo. O geólogo Roberto Vieira fala da preocupação da utilização da água de poços artesianos na zona rural. Segundo ele, o lençol freático apresenta problema grave, que é a presença de substâncias tóxicas, devido ao manejo de defensivos agrícolas em plantações. Roberto Vieira afirma que a utilização da ureia como adubo inorgânico à base de nitrogênio tem causado preocupação e transformado o lençol freático dessas áreas. Nesse caso, ferver ou clorar a água não surte efeito nenhum, pois trata-se de uma contaminação química e não bacteriológica. Para se utilizar uma água assim é preciso um elemento que seja capaz de retirar essa química da água. Em região produtora de cana-de-açúcar, a aplicação da vinhaça resultante da destilação do álcool como fertilizante provocou a elevação do pH, índice de acidez, e consequente remoção do alumínio e ferro do solo, que foram se misturar às águas subterrâneas. Os aquíferos também são contaminados pela disposição irregular de afluentes de curtumes no solo, fato observado pelo professor Nelson Elert nos centros produtores de calçados de Franca e Fernandópolis, em São Paulo. Rejeitos e aterros industriais tornam o leite materno um veneno. Em Minas Gerais, na região metropolitana de Belo Horizonte e em Campinas, São Paulo, a proximidade de aterros industriais clandestinos está contaminando as águas por resíduos industriais e pela presença de atividades mineradoras. Nos dois casos, o professor Paulo Scudino, da CETEG, Minas Gerais, e a especialista Dorothy Casarini, da CETESB, de São Paulo, identificaram nas águas subterrâneas das duas regiões a presença de diversos metais pesados, gerando dentro do corpo silenciosamente doenças degenerativas e fatais que se manifestarão com os anos. A despoluição de lençol freático leva mais de 300 anos. Em todos os municípios, quase a metade da população contamina o lençol freático com seus dejetos, tornando a água do lençol freático imprópria para o consumo. Não importa de onde vem a água que vamos consumir, se do rio, poço artesiano, de uma lagoa ou mineral engarrafada, a água só fica segura se retirarmos dela todos os produtos químicos e patógenos, todos os produtos em suspensão e todo o odor e metais pesados.